Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como estão todos? Hoje eu quero conversar a respeito de um assunto que me foi questionado por e-mail. Como nasce um narcisista? Como surge esta pessoa? Ela nasce assim? Ela aprende a ser assim ao longo do tempo? Bom, antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar. Me chamo Nalu Vieira Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. E é essa conversa que eu quero ter com você hoje. Vamos lá? Bom, gente, como é que nasce, né, um narcisista? É importante, antes de qualquer coisa, a gente entender que todos nós temos um pouquinho de narcisismo. É aquela coisa de acreditar em si mesmo, em acreditar no seu potencial, se achar bom, se achar uma boa pessoa, gostar de si. Isso está relacionado aqui à autoestima. Então todos nós precisamos daquela dosezinha pequena, mínima de narcisismo para alimentarmos a nossa autoestima. Senão, ela está lá embaixo. Só que quando falamos em transtorno de personalidade narcísica, é diferente disso. Existe então uma pessoa com um ego muito grande, onde o centro de tudo é ela. Ela é o melhor, ela é o maior, ela é que sabe, ela é que consegue, e uma agressividade, na maioria das vezes, muito grande. De onde nasce isso, né? De onde vem isso? Quando nós somos lá bebezinhos, nascemos, tá? Estamos precisando da atenção da mãe ou de um ser que substitua essa mãe. Não existe a mãe por N motivos, mas existe alguém que supre as necessidades desse bebê. Naquele momento, nós estamos no ápice do nosso narcisismo. Naquele momento, nós somos tudo, nós não enxergamos nada além de nós. O bebê não enxerga uma mãe, não enxerga um cuidador, uma cuidadora, enxerga apenas ele. Tudo é extensão dele. Nesta fase, somos muito pequenininhos, somos muito bebezinhos, necessitamos de tudo de um adulto. Só que nós não vemos desta forma. Quando o bebê enxerga tudo sendo dele, tudo fazendo parte dele. Esse momento que nós chamamos de momento narcísico, se não for bem elaborado, nós vamos ter aí uma criança que vai, ao longo da sua caminhada, provavelmente desenvolver uma personalidade narcisista. Mas como é que é essa coisa de bem elaborada ou mal elaborada? É aquela situação de a pessoa que está ali, seja a mãe ou seja aquela cuidadora, aquele cuidador, que representa a relação primária desse bebê. Que tipo de relação tem? Supre as necessidades desse bebê? Está ali dando amor, afeto, olhando olho a olho, dizendo o quanto ama, o quanto foi desejado? Está ali ajudando a resolver os seus problemas internos, porque um bebê não tem noção do que está acontecendo. Ele só chora. E quando ele chora, ele recebe aquela atenção. Isso é um suporte emocional. O bebê é acolhido, é abraçado, é recebido por esta mãe, por esta pessoa que está representando essa figura materna, como alguém que é amado, é cuidado. Se nesse momento esse bebê tem esse tipo de relação, vai estar sendo bem nutrido, bem alimentado emocionalmente. Se esse bebê está ali sem entender o que acontece com ele, chora, grita, mas a mãe não dá atenção, não quer saber, deixa chorando,
deixa ali jogado, vai lá, dá mamar com má vontade, não quer que dê peito, não gosta, dá qualquer coisa, pega uma mamadeira de qualquer jeito, não pega, não olha para a criança, não olha para o olho da criança, não dá o acolhimento. Ou faz isso com raiva, com indignação, com má vontade. Que tipo de sentimento que esse bebê vai estar recebendo? Um vazio tremendo. Ele vai gritar cada vez mais, vai chorar cada vez mais, porque é o que ele sabe fazer, na esperança de ter esse acolhimento desta mãe ou dessa pessoa que está ali representando ela. E não tem. Então esse vazio cresce. Esse vazio vai aumentando. Essa criança, ela vai crescendo, esse bebê vai começando a entrar em outras fases da vida. E quando essa mãe continua dando a atenção, o afeto, o carinho, esta criança vai desenvolvendo uma autoestima sem maiores problemas e se torna uma criança padrão, né? Um adulto padrão, né? Com os seus problemas, porque nada é perfeito, nada, a gente não pode idealizar as coisas. Mas, no entanto, se nós estamos lá com aquela mãe que não dá o afeto, não dá o carinho, que despreza, que não quer ficar junto, que acha aquela criança um ser que está ali atrapalhando, incomodando a vida dela, a criança vai crescer num vazio muito grande. Ela vai crescer se achando a pior criança, o pior ser humano da face da Terra. Ela é tão ruim, ela é tão desprezível, que ela não consegue ter da mãe, aquele ser monumental, o afeto, o amor, o carinho. Olha que ser ela é, olha que coisa mais horrível que ela é. Então, chega um momento, não se sabe ao certo em que momento é, se aos 3, aos 4, aos 5, aos 8 anos de idade, essa criança, para poder se preservar, isso é inconsciente, tá, gente? O psiquismo dessa criança, para preservar, porque o sofrimento é muito grande, o que ela faz? Ela recolhe-se. Então ela pega todo aquele sentimento de que ela era muito pequena, muito desprezível, que ela não significava nada, e ela guarda aquilo tudo, põe embaixo do tapete, né? E passa então a usar uma máscara, onde ela começa a acreditar e ela diz para ela, dentro do seu psiquismo, que ela não é aquele ser desprezível, ela é um ser maravilhoso e ela é um ser encantador, ela é um ser que todos têm que aplaudir porque ela é o melhor das melhores. E a partir dali, então, esta criança passa a viver uma fantasia, uma ilusão. Ela cria um personagem que ela passa a acreditar 100%. E a partir dali, ela começa então a desenvolver essas características narcísicas que na fase adulta nós chamamos de transtorno de personalidade narcisista. Por isso, nós temos aí narcisistas que ignoram o sentimento do outro, ou seja, não tem empatia, parece que está sempre se vingando, né? Porque na verdade lá no íntimo deles é uma forma de se vingar daquilo que não tiveram lá atrás, né? Muitas crianças, não são todas, mas muitas crianças narcisistas, pessoas com transtorno narcisistas foram crianças criadas por mães ou pais ou quem cuidou delas narcísicas também, tá? Mas não necessariamente. Existem pais que são extremamente conservadores, rígidos, cheios de limites, cheios de regras na sua educação, que esquecem de passar afeto, carinho, proteção, apoio para essas crianças e acaba também aí essa criança se tornando um adulto narcisista. Mas também nós temos um outro caso, não é só assim. Nós temos também aquelas crianças,
aquele bebezinho lá que chegou na vida de um casal ou de uma mãe, não importa, que endeusa aquele bebê. Aquele bebê vai crescendo e aquela família, o responsável por ela, endeusa cada vez mais. Aquela criança é maravilhosa, aquela criança é a mais linda, aquela criança, aquele bebê é o mais inteligente, mais esperto. Aquela criança é maravilhosa, não erra nunca. Os pais não incentivam a criança a assumir nenhum tipo de responsabilidade sobre nada. E quando cometem falhas, erros, eles ignoram e dizem que não, que seus filhos nunca fizeram, seu filho ou sua filha nunca fez isso. Então, o que transparece, o que passa para esse ser que está em desenvolvimento? Que ele é maravilhoso, que ele é impecável, que todo mundo tem que aplaudir o que ele faz, que todo mundo tem que apoiar o que ele faz e que todo mundo tem que concordar com o que ele faz, porque ele é maravilhoso, porque ele não erra, ele nunca foi corrigido, ele nunca foi apontado como aquele que cometeu uma falha e que precisa resolver aquela falha. Não conhece frustração, não conhece decepção, por quê? Porque os seus pais deram tudo, endeusaram esse ser. Então, isso também afeta esse indivíduo e a tendência é nós termos aí uma pessoa com um transtorno de personalidade narcisista. É muito, mas muito forte a questão da educação, da questão do meio que o indivíduo vive. Existem tendências? Existem. Existe a parte da genética? Existe. Não podemos ignorar. Mas o mais forte, o mais pesado, o que mais influencia, que mais desenha a personalidade desse indivíduo é o convívio, o social, a família, a educação, o contato com os limites, as regras, os valores, os princípios que serão dados ou não. Para que nós entendermos tudo isso, né? Já que um narcisista, ele machuca tanto, ele fere tanto, né? Para que eu vou me importar com isso? Principalmente para nós termos noção da nossa responsabilidade enquanto adultos, enquanto pais, enquanto cuidadores, de passar para esses bebês, essas crianças, mais amor, mais afeto, mais princípios, valores, mostrar o que é certo, o que é errado, deixá-los se frustrarem, se decepcionarem e apoiarem, explicarem, acolherem durante a sua infância, durante a sua adolescência, para que, se essas pessoas tiverem uma tendência narcisista, essa tendência seja diminuída e possa ter uma vida adulta muito mais adequada e não desenvolver o transtorno de personalidade narcisista. Quem convive com um narcisista e tem esta informação, esse conhecimento, então vai se responsabilizar por ajudar esse narcisista? Não, porque o narcisista ele só muda se ele for buscar ajuda por ele mesmo. Se ele tiver de alguma maneira a consciência de que ele está errado, de que ele faz as pessoas sofrerem, de que há algo diferente e estranho nele, e daí ele busca ajuda para tentar entender isso e amenizar. Mas se ele não tem essa consciência sozinho, se ele não faz essa reflexão ao longo da sua caminhada, não adianta você saber de tudo isso e querer ajudá-lo. Você vai sair extremamente ferido, porque o narcisista, ele não vai querer ajuda de ninguém se ele não fizer essa reflexão por ele mesmo. Ele vai simples e puramente
te ferir, te machucar, te usar, te manipular, como lá atrás, na sua infância, ele aprendeu. Seja não tendo amor, não tendo afeto, então ele vai se vingar fazendo o mesmo a você, ou sendo aplaudido constantemente e manipulando o máximo e pisando o máximo em quem quer que seja para continuar recebendo esses aplausos. Gente, gostaram do vídeo? Foi importante? Gostaram da informação passada? Então, deem o like. O like é importante para que o YouTube entenda que o vídeo é bom e mande para mais e mais pessoas. Não assinou o canal? Aí embaixo tem subscrever ou inscrever-se. É rapidinho, clica ali e isso faz o canal crescer e nós continuarmos aqui na plataforma passando conhecimento e informação. Quer um assunto? Quer comentar sobre o que foi falado aqui? Aí embaixo, comente. Eu leio tudo, eu respondo e quem quiser um novo assunto pode botar aí ou mandar por e-mail que eu com certeza farei um vídeo especial para você. E compartilhe com todas as pessoas que você puder. Isso ajuda o canal a crescer, se manter aqui, eu continuar passando informação e muitas pessoas entendendo como que nasce um narcisista. Um beijo para vocês, gente, e até o próximo vídeo.